Oi, tudo bom? Hoje estaremos falando aqui no canal Ponte do Saber um pouco mais sobre a Bíblia. Hoje falaremos um pouco sobre as versões da Bíblia. E é muito importante você saber as versões da Bíblia, até para você saber o tipo de Bíblia que você deve, ler. Entenderam? E nós temos praticamente duas ramificações de tradução. A ramificação da tradução das traduções literais ou formais, e temos a linha da tradução dinâmica. Qual a importância? As traduções literais formais, elas se ampararam, nos textos recebidos, chamados, de textos receptos, que eles foram recebidos, das melhores cópias do grego, porque anteriormente, a Bíblia do hebraico foi copiada para o grego através da versão Septuaginta. E aí, a partir da tradução do grego, então, na Europa chegou o quê? Os melhores textos, os mais formais, os fidedignos, de acordo com como a Bíblia foi escrita e das cópias obtidas, que era através dos copistas, certo? Mas antes de continuar aqui, depois você dá o seu gostei ou não gostei, ou faça seu comentário, que é importante para nós. Para o nosso vídeo poder chegar para mais pessoas, como você, e expandir por aí na internet, tá ok? Então, muito bem. As versões as versões da Bíblia, elas seguem duas correntes, A corrente formal, formais ou literais. Então, o que acontece? Os textos traduzidos nessas versões, eles são mais fidedignos. Exemplo, vou pegar aqui. Tem a Bíblia aqui. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. João Ferreira de Almeida. Então, são textos formais. Então, o original se mantém mais fidedigno à tradução. João Ferreira de Almeida. Então, aqui eu apresentei uma versão para você, Almeida, revista e corrigida. Nós temos aqui uma outra versão, essa Bíblia Andrews aqui, editada pela CPB. Nós temos Almeida, revista e atualizada. São boas versões bíblicas na língua portuguesa, E, por exemplo, agora, então essas traduções formais, elas se mantiveram mais fidedignas. Por exemplo, a King James, a inglesa, que é bem utilizado na Inglaterra e nos Estados Unidos e até na Europa, ela também é uma tradução formal, que ela se manteve fiel aos originais, certo? Agora, qual a questão agora? A tradução por equivalência. Essas traduções priorizam a transmissão no sentido, original da mensagem, e também no nosso caso aqui em português, mais claro e natural, atualizado, Mesmo que isso implique algumas liberdades que acabam, suprimindo algumas palavras essenciais. Exemplo, na tradução dinâmica aqui, tem aqui uma versão da Bíblia aqui, do Executivo, na NVI, Nova Versão Internacional. Então, essa aqui já vai pela linha dinâmica, Você tem um português, Você tem um idioma mais atualizado, mas muitas vezes não mantém fidedigno ao texto. Por exemplo, nessas traduções dinâmicas, nós temos um exemplo aqui de algumas Bíblias que têm paráfrases. Exemplo, a Bíblia Viva é um exemplo de paráfrase. É uma linguagem mais acessível, e até poética, Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia Mensagem, Bíblia de Estudo, a Mensagem, O organizador dessa versão aqui, e das reflexões, das notas, Eugene H. Peterson. O que acontece? Ela é mais romântica, poetisa, mas foge do original. É bonito alguns textos? Sem dúvida, ele tem uma conotação mais bonita, mas nem sempre, ela espelha a realidade que os textos formais mantêm. Exemplo aqui, Gênesis 1, verso 1 e 2.
Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, e tudo que se vê e tudo que não se vê. Olha as paráfrases aqui, né? A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Então, veja só, as traduções dinâmicas, elas sofrem variações, acréscimos, decréscimos, e elas fogem um pouco, né, da essência do original, certo? Então, se você está lendo uma versão em português no Brasil, ou em outro país, seja João Ferreira de Almeida, né, essas versões Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, né, são textos mais fidedignos. Se você está lendo uma versão King James atualizada, mesmo em português, elas se mantêm mais fidedignas. E outra coisa, a versão King James eu gosto dela porque ela até detalha um pouquinho mais, enriquece mais a tradução. São traduções do quê? Da linha literárias formais. Agora, a NVI, Nova Linguagem Internacional, linguagem de hoje. Aí são da tradução dinâmica, inclusive as paráfrases, né? Tanto a Bíblia Mensagem, a Bíblia Viva, né? São um exemplo de algumas versões da Bíblia que elas não seguem, né, inteiramente na íntegra o texto. Aí vai dar uma interferência, né? Outra coisa, né? Hoje nós temos as Bíblias temáticas, né? Muitas vezes utiliza-se João Ferreira de Almeida, e ela também pode utilizar esses textos mais formais. Você tem versões, né? Você tem a Bíblia de estudo, a Bíblia do pastor, a Bíblia do adolescente, as Bíblias digitais dos aplicativos, entendeu? Mas é importante você saber o seguinte, era João Ferreira de Almeida, revista atualizada e corrigida, é King James, ela é na linguagem de hoje, porque é o seguinte, nas versões que são as traduções literais, ela se mantém mais fidedigna aos originais. E nessas versões dinâmicas, né, NVI, linguagem de hoje, aí elas atualizam o português, atualizam a linguagem, mas muitas vezes pode perder o sentido de alguma coisa essencial, tá ok? Então é muito interessante levar em consideração isso aí, né? E como já dissemos, né, em outro episódio, né, a principal diferença entre as Bíblias católicas e protestantes e até na hebraica é no número de livros, né? A hebraica praticamente ficou no Velho Testamento. Embora eles agruparam, só tem 24 livros. E a Bíblia evangélica, ela tem 39 livros do Velho Testamento. Ela não está tão agrupada como a hebraica. E a Bíblia católica, ela tem 46 livros no Velho Testamento, porque ela tem 7 livros a mais, né? São chamados deuterocanônicos, né? E também os não católicos, também os evangélicos, eles também consideram esses livros como apócrifos, entendeu? Então, essas são as diferenças, né? Então, a Bíblia hebraica ficou no Velho Testamento, porque o povo hebreu, né, muitos deles, o povo judeu, eles não reconhecem Jesus como Messias, e eles estariam esperando o Messias deles ainda, correto? Então, veja só, gente, o textos receptos, né, ou TR, ou texto recebido, é um termo usado para se referir a uma série de edições impressas do Novo Testamento em grego, publicadas entre os séculos 16 e 19, que se tornaram a base para muitas traduções das Bíblias que a gente tem hoje atualmente, incluindo a famosa King James, feita por um grupo, né, que o rei designou, o rei James lá na Inglaterra designou. Uma boa versão, recomendo, tanto no inglês como no português. E outra coisa, a tradução mais conhecida da Bíblia para o espanhol é a Reina Valera.
é muito conhecida. Assim como a João Ferreira de Almeida, no português, é uma das que ressalta mais, na língua espanhola, a Reina Valera, que é uma tradução clássica da Bíblia para o espanhol, feita por Cassiodoro de Reina e revisada por Cipriano de Valera. Então é conhecida, né, como Reina Valera, que tem o sobrenome do Cassiodoro e do Cipriano. E essa tradução é amplamente utilizada no mundo hispânico, especialmente, né, entre os evangélicos, assim como a tradução de Almeida no mundo na língua portuguesa, né? Então tem a Bíblia Deus Jubileu, JBS, a tradução mais recente utilizada por algumas denominações. Tem a Bíblia Dios Habla Hoy, DHH, uma tradução contemporânea conhecida pela sua linguagem mais acessível, né? Espanhol, né? Bíblia das Américas, NBLA, uma tradução popular entre os reformados, também conhecidos como a versão atualizada da Bíblia das Américas, né? Então é muito importante, ao você escolher uma tradução, considerar o público-alvo, o propósito da leitura, né? No caso que a Reina Valera é uma tradução clássica, enquanto outras como a DHH são mais fáceis de entender para o público moderno. Mas é aquela questão, né? As traduções formais e a dinâmica, né? Tem as traduções literais formais, que mantêm mais fidedigno aos textos originais, e as traduções por equivalência dinâmica atualizam o vocabulário, ficam mais atual, mas muitas vezes em alguns versículos pode perder o sentido, tá? Então, muito importante você ficar atento. E o importante também é você fazer da leitura da Bíblia diária, né, o seu hábito, logo de manhã, para você sair iluminado pelo Espírito Santo para as suas atividades, para a sua escola, para o seu trabalho, para os seus negócios, né? Muito importante. E antes de lermos a Bíblia, a dica é, orem a Deus, né, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que você tenha entendimento. Porque como a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, foi inspirada por Deus, né? Você pedindo oração, Deus vai estar o quê? Te orientando para você compreender melhor, tá ok? Então faça uma boa escolha de uma versão da Bíblia para você, seja a Almeida Revista Corrigida, seja a Almeida Revista Atualizada, seja a Bíblia Andrews, seja a Bíblia King James, façam uma boa escolha. E também, de vez em quando, é bom utilizar essas Bíblias que são traduzidas, né, por equivalência dinâmica, que elas dão muita vida em muitos textos, né, e muitas vezes também não perde sentido, torna a leitura saborosa. Isso que é importante, né? Então, um grande abraço, até a próxima aí, tá?